Olá, meus amigos. Eu estou fazendo esse vídeo para alertar as pessoas, alertar vocês que estão estudando a Bíblia e estão fazendo muitas descobertas. Há muitas pessoas aí cavando em diversas fontes, né? E eu quero dizer para você hoje, cuidado com o que você vai ler, de onde você vai aprender, de qual fonte, de qual água você está bebendo. Né? Então, é, é é um alerta que eu vou fazer. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é não copiem, né? Estudem. Copiar é uma coisa, estudar é outra. Há pessoas que vão em diversos sites, leem diversos artigos, artigos de páginas de Facebook, artigos de diversas denominações, de diversas fontes, né? E copiam aquilo e absorvem aquilo. Mas a primeira coisa que você deve se questionar é: será que isso é bíblico? É bíblico? Está na Bíblia, né? Antes de você aceitar aquilo, antes de você receber como verdade, né? E eu quero também dizer que se alguém tem algum questionamento a respeito do projeto que eu tenho, né? Eu tenho um projeto que eu escrevo e-books, né? Para quem não sabe, eu escrevo e-books e coloco nas minhas páginas, né? Faço artigos e posto nos meus blogs, né? Eu tenho alguns blogs, eu tenho grupo no Facebook e eu posto lá. Eu faço postagens, mas as postagens que eu faço, todas as postagens, todos os e-books, né, eles sempre têm embasamento bíblico, eles sempre estão, estão sujeitos a fontes confiáveis. Né? O que são fontes confiáveis? São dicionários bíblicos, são dicionários de hebraico, são dicionários de grego. Eu não tiro isso, né, do Google, né? Embora algumas coisas, por exemplo, determinados, determinados livros, determinadas enciclopédias, né? Até enciclopédia online como a Wikipedia, quando você tem uma fonte, né? Que o Wiki diga que a fonte é confiável, que é um livro mesmo, né? É um autor, é um cientista que está ali falando, né? Então tudo isso eu analiso antes de eu colocar essa informação para vocês. Né? Eu procuro usar as melhores fontes, né? Estudo e uso fontes confiáveis, né? Livros que confirmam, que enriquecem. Eu vejo se aquilo está batendo com a Bíblia, né? Se aquilo vai enriquecer o estudo bíblico, eu utilizo. Se não vai enriquecer, eu não utilizo, né? Aquilo tem que confirmar os relatos bíblicos, né? E também incluo mapas, essas fontes me trazem mapas, me trazem casos reais, coisas interessantes que contribuem para aquele texto bíblico, para ajudar na compreensão, né? Então é isso que eu faço. E eu tenho visto atualmente muitos pregadores que copiam outros pregadores, né? A gente vê grandes pregadores aí, né? Homens de sucesso e pessoas que estão indo pelas igrejas imitam até o sapato de couro de cobra dos pregadores, né? Então isso é ruim, isso não é bom, né? Pessoas que copiam a forma de falar deles, né? De pessoas famosas, pessoas que copiam artigos e mensagens de terceiros, né? Não faça isso, né? Você não pode copiar ou simplesmente só ficar propagando e escrevendo a mensagem, né, no final, fulano de tal, né? Texto de fulano de tal. Você pode até fazer isso, né? Mas essas citações, elas não devem ser constantes, né? Você mesmo estudar, você mesmo procurar, né? Procurar estudar a Bíblia. Então, como eu disse para vocês, não copie, né? Busque você mesmo, estude, tente você mesmo compreender, ore para que o Senhor te faça compreender o que está escrito. Eu tenho que te dizer que você não deve começar tentando entender tudo. Minha dica para você, meu conselho comece pelo leite, né?
Porque tem gente que nasceu ontem, se converteu ontem, conheceu Jesus e Yeshua ontem, sabe? Não tem 1 ano, 2 anos de evangelho e já quer ler apócrifos, Talmud e Zohar, né? E isso não é bom, isso não é bom, né? E o argumento número 1 das pessoas, né, dessas pessoas, né, eu tenho visto muitas pessoas argumentarem em cima disso, é dizer, mas eu já li muitos livros de ocultismo, né? Quando eu era do mundo, quando eu era de outras religiões, eu li o São Cipriano, a Bíblia do Satanismo, o Livro dos Espíritos, né? E o que eu tenho para te dizer você sabe que tudo isso é engano, mas livros como esses que eu citei, né? Talmud e Zohar, eles analisam e comentam textos bíblicos. Aqui existe um outro nível de discernimento que você precisa ter. Porque o Livro dos Espíritos, por exemplo, né, você sabe que nada daquilo aquilo é algo completamente, né? Hoje você tem esse discernimento, mas discernir o que realmente é bíblico de uma coisa que aparenta ser bíblica, aparenta ser e não é, né? Como é o Zohar, né? Fala de muitas coisas, utiliza textos bíblicos, né? Com grande frequência, comentários de rabinos, né? Então você precisa ter um embasamento bíblico muito forte para que você venha ler um livro desse, né? O Talmud eu nem digo que muito, porque o Talmud fala muito mais da questão cultural, da questão histórica, né? Comentários de textos, né? Que cita os textos, então você pode ir direto no texto e fazer a comparação, né? E os apócrifos, dependendo do apócrifo, é possível que a pessoa leia até, mas algumas coisas causam confusões na mente de uma pessoa que não está preparada, né? Se não for o tempo, não leia. Né? Então, meu conselho de quem já lê a Bíblia há muitos anos, de quem nasceu no Evangelho, meu conselho de quem nasceu no Evangelho, de quem desde os 12 anos começou a ler a Bíblia, né? Eu quando fui batizada com 12 anos de idade, e eu comecei a ler a Bíblia com essa idade, né? Então, meu conselho para você é não leia esses livros, né? Tem gente que começou a ler o Zohar e começou a acreditar em tudo que está escrito, né? As pessoas começam a mistificar demais, começam a deixar a Bíblia, deixar os ensinos bíblicos e começam a dizer por aí, até mesmo que a Terra é oca, né? A Terra é oca, e começam a fazer vídeos na internet dizendo que a Terra é oca, né? E tudo mais. E isso é muito problemático, né? Então você precisa ter base bíblica para você saber discernir se aquilo realmente bate com a Bíblia ou se não bate com a Bíblia. E eu já li o Zohar, né? Pelo menos grande parte dele eu já li, né? E eu digo com toda certeza, com toda convicção, que não é bom que as pessoas leiam esse livro. Só se você tiver um motivo, uma razão, e se você tem discernimento, se você tem anos de estudo, você tem discernimento e você deseja ler para conhecer, né, para saber do que se fala, do que se trata, então tudo bem, mas se você não tem uma boa base, não faça isso. Tem pessoas que mal conhecem a Bíblia, quase não leram, né? E até já leram, talvez tenham lido a Bíblia toda, tenham feito um plano de leitura de ler a Bíblia toda, de ler 1, 2, 3 vezes, já leram 1, 2, 3 vezes a Bíblia toda, mas não estudaram minuciosamente a Bíblia, né? E já vão ler livros de rabinos, né? Comentários rabínicos e outras coisas mais, né? Nesse sentido. Os rabinos, eles têm um conhecimento muito vasto, né? Eles estudam por anos, né? Para se tornar um rabino são 40 anos de estudo, né? São 40 anos sendo preparado, né? E tem pessoas que acham que também ao ler os livros dos rabinos, né? Decorarem tudo aquilo que está escrito nos livros dos rabinos, né? Vão ser como eles, né? Da noite para o dia, né? Se eu ler o livro do rabino, eu vou ficar em 1 ano, eu vou ficar igual o rabino, né?
E não vai, gente, não vai. É uma ilusão isso, porque eles estudam por 40 anos para alcançarem esse nível de conhecimento, né? Eu tenho muitos anos de estudo, como eu já falei para vocês, desde os 12 anos, né? Que eu comecei realmente a estudar a Bíblia, porque eu cresci no meio evangélico, na palavra, né? Desde que eu tive contato com a Bíblia desde que nasci, né? Nasci na igreja, né? Mas eu vinha descobrindo determinadas coisas conforme eu ia estudando a Bíblia, né? E não é, sabe, não é a mesma coisa. Tem um ano de estudo bíblico, tenho anos e anos de estudo bíblico, né? Não é a mesma coisa que ler livrinho, sabe? Que leitura de livrinho, né? Bíblia e oração é outra história, né? E foi dessa forma, foi lendo a Bíblia, que eu cheguei na restauração, tá? Mais um conselho que eu quero deixar para vocês é não tente ser mais que ninguém, né? Como eu estava falando sobre a questão dos rabinos, né? Deus coloca rabinos, Deus coloca professores, Deus coloca pessoas na nossa vida, autoridades que têm conhecimento para nos ensinar, pessoas que têm o dom de ensino. Pessoas que têm o dom de ensino sabem a hora de ensinar e sabem o que ensinar no momento certo, né? O professor, ele nunca vai mandar você escrever uma palavra sem te ensinar o alfabeto, né? Então, ele vai ensinar primeiro A, B, C, D, E, F, G, H, não é assim que você faz na escola? E depois ele vai te fazer formar sílabas, e das sílabas ele vai vai te ensinar as palavras, né? Algumas pessoas até desenham bem o hebraico, escrevem bem bonitinho, unem uma letra a outra, mas não entendem, não sabem o que estão lendo, não conhecem o alfabeto, não conseguem fazer uma leitura, né? Uma pequena leitura, né? E parece, às vezes aparenta, né, por a pessoa desenhar bem a letra, por a pessoa desenhar bem, copiar bem uma determinada palavra, aparenta que essa pessoa já sabe, já tem um conhecimento do hebraico, né? E na verdade não é assim, né? Às vezes tem gente que talvez não saiba escrever tão bem, mas tem um conhecimento muito maior da língua hebraica do que quem desenha, do que quem copia bem, né? E eu quero deixar aqui uma coisa muito interessante. A gente vê tanta besteira na internet, gente, mas é tanto besterol. E eu já vi vários besteróis, né? As coisas são terríveis. Uma das coisas que eu vi foi essa, que você tá vendo aí, e eu resolvi tirar esse print dessa tela, porque isso está rolando no Facebook. E há outras coisas rolando que eu já coloquei para vocês, né? As pessoas colocam esse tipo de coisa na internet e começa a se propagar, né? Isso uma certa vez, eu fiquei até turbada com essa situação e falei, meu Deus, será que eu estou cometendo um pecado comendo um pinto abortado? Será que isso é pecado, né? Na época, né? Eu fiquei meio turbada, né? Quando eu li isso, não foi hoje, foi há muito tempo atrás, né? E foi a primeira vez que eu tinha visto isso, né? E eu até fui conversar com meu pai, porque o meu pai, ele tinha galinheiro em casa, né? Sabe que nos tempos passados era assim, a nossa mãe, a nossa avó cortavam o pescoço da galinha, né? Matavam a galinha em casa, né? E, e cozinhavam ela em casa e faziam tudo em casa, né? Muitos tinham galinheiro. E o meu pai era um dos que tinha. Meu pai tinha várias frutas, vários pés de fruta, né? Moravam numa casa enorme, com vários pés de fruta, com galinheiro, e meu pai era que ia pegar os ovos de manhã, né? Para fazer o café da manhã, para fazer o almoço. Ele ia lá no galinheiro pegar os ovos. E eu falei, pai, é verdade isso, né? Eu era jovem quando perguntei isso, eu não lembro. É verdade isso que o ovo da galinha é o pintinho que foi abortado? Porque eu não vou comer mais ovo, pai. Poxa, aí eu fiquei assim, né? E meu pai respondeu: que isso, filha? Quem te disse isso? Isso é mentira. Na verdade, a galinha, ela bota o óvulo que ela não fecundou, né? Não houve relacionamento entre a galinha e o galo. Então, quando não há relacionamento entre a galinha e o galo,
ela coloca aquele ovo para fora, né? É o óvulo maturado da galinha, né? Então, ali não tem espermatozoide do galo, né? Se eles tiverem um relacionamento entre eles, né? Então, o espermatozoide fecunda esse ovo dentro da galinha. E aí a galinha, quando coloca já o ovo para fora, ela já coloca, já choca o ovo que contém o pinto, né? O pintinho. Se não, ela deixa o ovo lá, o ovo não é chocado, né? E aí esse é o ovo que é recolhido para ser comercializado como ovo, né? Então o que a gente está comendo é um órgão da galinha, como se fosse um fígado, como se você assasse a galinha e tirasse a coxa da galinha e comesse a coxinha da galinha, né? Então é isso, gente. Quebrando esse paradigma, né? Desmistificando essas coisas absurdas que são colocadas na internet. E inclusive essa informação ela está disponível, vocês podem procurar aí em enciclopédias, como é que da onde que vem o ovo da galinha, né? Você procura aí nas enciclopédias que isso que meu pai falou é verdade, né? Tá escrito nas enciclopédias. E mais uma coisa interessante, né? Como eu já falei para vocês em outros vídeos, quebrando outros paradigmas de pessoas que falam da íris, né? Da íris do olho, da íris do arco-íris, pessoas que falam que Deus vem de Zeus, pessoas que falam que não pode falar Jesus porque é o Deus cavalo. Então, todas essas coisas, gente, por favor, vamos submeter todas essas coisas que nós lemos na internet, vamos submeter à Bíblia. Vamos procurar na Bíblia, vamos pegar o hebraico, vamos pegar o grego verdadeiro, o hebraico, o grego verdadeiro, vamos pegar o português verdadeiro, tá? E vamos estudar a verdade, né? Não historinhas que as pessoas contam, coisas que as pessoas inventam, coisas que as pessoas idealizam nas suas mentes como se fossem verdades e na verdade não tem nada de verdade, né? Então, por favor, eu te peço critério, cuidado, e que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo esses vídeos, porque o que eu mais desejo e que eu mais quero é que todos vocês tenham conhecimento do Senhor, tenham conhecimento da palavra, conhecimento verdadeiro, tá? Então, fiquem na paz, shalom, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.